a ideia de hoje, a ideia da nossa live de hoje é então eu trazer para vocês 3 estratégias para você aprender a lidar com a questão do julgamento. Porque entenda, independente da carreira que você tiver, tá? Opa, no YouTube eu tô sendo cortada, pronto, agora estou sendo vista. Entenda uma coisa, independente da carreira que você tiver, tá? O julgamento vai acontecer. Vão te julgar porque você tá um tempo demais no emprego. Vão te julgar porque você tá infeliz e continua no emprego. Vão te julgar se você resolver mudar de emprego e dar uma mudança na sua carreira. Vão te julgar se você agarrar uma oportunidade sem ter pensado muito antes. Vão te julgar se você quiser agarrar uma oportunidade e demorou demais pensando nessa oportunidade. Ou seja, o julgamento, ele é meio inerente ao ser humano. Tem até aquele livro A Cabana, o livro e o filme, né? Não sei, acho que muitas pessoas já assistiram, que é um filme que fala sobre a questão do julgamento. E tem uma parte, o filme ele tem um quê mais cristão, né? E ele fala que tem uma parte que o cara, né, aconteceu uma situação que ele perdeu uma filha e ele vai para uma parte que é uma pessoa, uma entidade, né, que simboliza um juiz. E aí tem uma parte muito marcante que ele tem que julgar as pessoas. E ele não consegue julgar os filhos dele, porque ele ama demais os filhos dele e ele não consegue julgar. Só que aí o ponto é que eu não lembro quem é a pessoa que tá falando com ele, que nome que essa pessoa tem. Mas um personagem do filme pega e vira pra ele e fala assim: ué, mas estranho, você julga todo mundo o tempo inteiro, por que você tá tendo dificuldade de julgar os seus filhos? Aí ele fala: não, porque eles são na minha vida, né? Não tem como. Só que a gente julga, inclusive, os nossos filhos. A gente é julgados muitas vezes pelos nossos pais. Porque o julgamento todo mundo faz. Em maior escala ou em menor escala. Mas todo mundo sofre ou já sofreu com o julgamento. E se você estiver querendo mudar de carreira, fazer uma transição, enfim, seja o que for, se você quiser fazer algo diferente para sua carreira a fim de ter mais satisfação, entenda e enfia na sua cabeça: vão te julgar. Se você quiser, não, Carol, eu quero fazer uma transição de carreira. E o ponto é, se você quiser mudar a sua carreira, seja mudança de emprego, seja mudança de carreira, seja mudar para uma coisa que seja água do vinho, se você quiser mudar para alguma coisa assim simples, mesmo assim vão te julgar. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente toma a decisão de fazer uma mudança na nossa carreira e outras pessoas que estão de fora estão olhando, você está mostrando o quê? Coragem. Porque fazer uma mudança de carreira requer muita coragem, entenda isso. Qualquer mudança, qualquer melhoria que você for fazer para sua carreira, você vai ter coragem. Você vai ter que ter coragem. E se você não tiver coragem, você não vai fazer. Então, quando as pessoas que estão ao seu redor observam tanta coragem na sua atitude, na sua postura, você fica distorcido, você fica distante daquela pessoa. Aquela pessoa olha pra você e fala: meu Deus, como fulano teve coragem. Só que aí, ao invés daquela pessoa olhar pra você e falar: caramba, eu te admiro pela coragem que você teve, a maioria das pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas olham pra você e falam: você tá ficando muito doido, você é maluco de ter mudado, de querer fazer qualquer coisa, isso vai dar errado, toma cuidado, porque olha a estabilidade, blá, 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 e começa a apontar o dedo na sua cara, ao invés de te reconhecer. Coisa que às vezes ela queria até te reconhecer, mas ela não tem nem coragem de te reconhecer. Faz sentido? É meio maluco isso, mas tá fazendo sentido aqui vocês que estão assistindo? Porque é isso, as pessoas, uma vez que você mostra a sua luz pra ela, a sua coragem pras pessoas, você acaba evidenciando a sombra daquela pessoa. E ninguém gosta de lidar com a sombra. Só que entenda, nós somos seres duais. Somos seres de luz e de sombra. Então toda vez
que você tomar uma atitude que evidencie a sombra do outro, ele vai apontar o dedo pra você. Ele vai falar, imagina, você ficou muito louca, você não devia estar fazendo isso, isso aí você não pensou, você foi imprudente, isso não vai dar certo, bababi. Vai jogar tudo que ele puder jogar nas suas costas pra você fraquejar. Faz sentido? Então assim, essa questão do julgamento do outro, se você entrou nessa live pensando, ai, eu nunca mais vou ser julgada depois dessa live. Não, você vai sim continuar a ser julgado. Isso, infelizmente, é um caminho que eu não conheço quem nunca foi julgado na vida. Todo mundo sofreu ou sofre. Na verdade, sofre constantemente tipos de julgamentos. Só que o ponto é como você vai lidar. Como você vai lidar com o seu julgamento. A partir do momento em que você aprende a lidar com o julgamento externo, porque eu disse julgamento dos outros, mas aí temos que também falar do nosso auto-julgamento, do nosso autocrítico, que muito está relacionado com o quê? Com os nossos sabotadores, com as crenças limitantes que tem aqui na nossa cabecinha, que a gente fica pensando, meu Deus, isso aqui que eu desfiz, será que eu faço, será que eu não faço? E vai empacando. Mas hoje o nosso tema não é para falar sobre o nosso auto-julgamento, é para falar sobre o julgamento dos outros. Então entenda uma coisa, sempre você vai ser julgado, sempre vão apontar o dedo para você, sempre vão falar minhoca para você. O grande ponto, a grande questão é que você pode lidar positivamente com o julgamento, ou você pode fraquejar, ou você pode desistir, ou você pode ficar se vitimizando a partir desse julgamento, e a partir disso você vai querer acabar largando as coisas pela metade ou nem começar. Porque o que eu conheço de pessoas que não começam, não tomam uma atitude, não tomam uma decisão, porque tem medo do que os outros vão falar. E os outros, gente, abrange pai, mãe, filho, marido, esposa, amigos, tio, tias, primos, até aquelas pessoas mais desconhecidas. Você fica preocupado. Muitas vezes você fica preocupado. Então assim, se você não aprende a lidar com isso, você vai sofrer pelo resto da sua vida. Todas as grandes decisões, todas as decisões que quebrem padrões. Por quê? Porque ninguém vai te julgar se você estiver ali fazendo o que todo mundo faz. Todo mundo tá se ferrando, você tá ferrando junto. Aí todo mundo vai falar, abraça e vem junto. Só que na hora que você vai quebrar padrões, na hora que você vai falar, eu não aguento mais, eu quero dar um basta, eu não aguento mais essa carreira que não me traz satisfação, eu não aguento mais fazer isso simplesmente por fazer, eu não aguento mais fazer isso por dinheiro, aí a hora que você se destaca numa postura, numa decisão firme, aí todo mundo aponta o dedo. Aí todo mundo vai falar um monte de porcaria pra você, certo? Então, feita essa introdução sobre a importância do julgamento, vocês conseguiram entender sobre a importância de entender o julgamento e sobre como encarar o julgamento, eu quero trazer hoje 3 estratégias para você começar a lidar melhor com o julgamento das outras pessoas, para que isso não te trave. Então, gente, as estratégias. Vamos para as estratégias, porque é muito importante para você ter essa clareza. Vamos lá. Estratégia 1. Eu vou escrever de letra de forma, porque fica mais fácil vocês lerem aí. Vamos para a primeira estratégia. A primeira estratégia é o seguinte: conheça bem o seu caminho. Essa é a primeira estratégia. Primeira estratégia para você lidar com o julgamento dos outros é conhecer bem o seu caminho. Como assim, Carol? Exatamente o que eu estou falando. Conheça o seu caminho. Conheça. O que isso significa? Conhecer bem o seu caminho. Identificar, primeiro, aonde você quer chegar. O que você quer fazer. Entenda de uma vez por todas. Todas as vezes que você não tem confiança do seu caminho, e eu não tô falando 100% de certeza, que fique claro.
Todas as vezes que você não tem confiança do caminho que você está seguindo, você fica inseguro. Certo? Certo. E julgar uma pessoa insegura é muito melhor, é muito mais gostosinho do que julgar uma pessoa segura. Por que, Carol, você tá falando isso? Eu tenho como te comprovar. Pensa aí. Se você pega e começa a xingar alguém, falar mal mesmo, falando, você é uma idiota, sei lá, se alguém chegar pra você, pensa num adjetivo que você tem muita segurança que você não é. Sei lá, se chegarem pra mim e me chamarem de loira burra. Gente, primeiro eu nem sou loira, eu sou morena. E burra eu tenho muita convicção de que eu não sou. Eu tenho muita segurança da minha inteligência. Então se alguém chegar pra mim me chamando de loira burra, eu vou olhar pra pessoa e vou falar, que? Você tá muito louco mesmo, né? Você tá lelé. Eu não vou levar em consideração esse xingamento. Então eu vou estar sim sendo julgada de loira burra, porém isso não vai afetar, porque eu tenho segurança, eu tenho confiança de que eu não sou loira burra. Por isso que na sua carreira é tão importante você ter confiança do seu caminho, confiança das estratégias, confiança do que você está fazendo, porque senão qualquer dedinho que vão te apontar vai te desestabilizar, vai te fazer ficar mal, vai te fazer pensar, caraca, será que essa pessoa tá falando é verdade? Será que isso que essa pessoa tá falando faz sentido realmente? E agora? E aí você fica o quê? Balançado. E aí o julgamento, ao invés de você lidar bem com o julgamento do outro, você é desestruturado por conta do julgamento do outro. Percebe? Então, quanto mais clareza você tiver da sua caminhada, quanto mais clareza você tiver da sua trajetória, do seu percorrer, do seu passo a passo, mais você vai se sentindo seguro, mais você vai se sentindo empoderado, mais confiança você vai ter para justamente os outros apontarem o dedo para você e você falar, beleza, escutei, mas isso que você está me falando não faz o menor sentido. Eu vou continuar na minha trajetória, eu vou continuar no meu caminho e pronto. Se você acha ou não acha isso, o problema é seu. Eu acabei de fazer uma sessão com uma cliente minha e ela tá com muita segurança do caminho dela. E ela falou, eu vou participar da live, eu nem sei se ela tá aí. E ela falou assim, eu vou participar da live. Eu falei, mas essa live não vai adiantar muito pra você não, porque você já tá com essa confiança do seu caminho. Então, e palavras dela, ela pegou e falou assim, realmente, eu não tô nem aí mais pro que os outros falam. Eu acho que ela falou uma palavrão no meio dessa história, eu tô pouco me lixando, né? Eu acho que ela falou assim, eu tô pouco me lixando pro que os outros vão pensar. Eu tô confiante do meu caminho. E isso faz toda a diferença. E isso faz com que ela olhe pro julgamento dos outros e fala, tá bem, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí pro seu pensamento, eu estou feliz que você quis me dar um feedback, eu te escutei, mas pouco me importa. E ela é a prova. Por quê? Porque ela tá com confiança nesse caminho dela, na trajetória dela. Então, isso não significa que ela não tem desafios, mas ter confiança do seu caminhar, ter confiança da sua trajetória é essencial para que você olhe para os julgamentos e consiga lidar, consiga conviver com o julgamento alheio, independente do que vão falar. Por quê? Porque tem julgamento positivo. Tem gente que vai apontar o dedo pra você falando coisas boas sobre você. Só que toda vez que você fica tão blindada pelo julgamento, toda vez que você fica com tanto medo do que vão falar, do que vai fazer, o julgamento ele só te atrapalha. Porque você fica com medo do julgamento, mas às vezes o julgamento pode ser positivo. E aí você tá sendo travado, tá aí parado, empacado, pensando no que os outros vão pensar. Show? Entenderam? Entenderam o primeiro ponto? O primeiro ponto para você lidar com o julgamento alheio, conheça bem o seu caminho. Vamos lá agora então para o segundo. Para a segunda característica. Peraí que eu anotei aqui. Ah, tá. Será que dá? Gente, eu vou anotar
só pra ficar bonitinho, porque aí depois eu posto campo de batalha. Tá. O que isso significa? A segunda estratégia para você lidar bem com o julgamento das outras pessoas é o quê? Você filtrar quem você escuta. Você ter um filtro das pessoas que você vai dar atenção e das pessoas que você não vai dar atenção. Como assim, Carol? Exatamente. Você só deve dar atenção para as pessoas que estão no campo de batalha. Quem é o campo de batalha? Quem está fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Ou quem já fez a mesma coisa, o mesmo movimento, um movimento próximo do que você já viveu e agora está simplesmente, vamos dizer assim, quem já fez, peraí que eu perdi a linha de raciocínio, quem já fez um movimento parecido com o que você já fez e a pessoa vai lá e julga você. Mas é que o julgamento é muito relativo, porque às vezes você fala, a pessoa tá me julgando. Sim, mas ela tá te julgando e te dando um feedback. Às vezes, a questão que você tá encarando como julgamento nada mais é do que um feedback. Porque um feedback nada mais é do que a opinião da pessoa. E o que é um julgamento? A opinião da pessoa. Ou seja, você percebe a proximidade? Os dois são compostos de opiniões. Só que, quando te fere, você pega e fala, a pessoa tá me julgando. Quando não te fere, você fala, é um feedback. Percebe? Então, assim, só escutem as pessoas que estão, de fato, no campo de batalha. Escuta aquelas pessoas que estão vivendo o que você quer viver ou que estão no mesmo caminho, na mesma jornada que você está trilhando, ou aquelas pessoas que já viveram essa jornada, que já realmente já vivenciaram, que já passaram pelas pedras no caminho, e aqui o que aquelas pessoas estão querendo te dizer é muito importante, para que você olhe e fale, caramba, realmente, isso que a pessoa falou, eu não tinha parado para pensar. E aí você cresce a partir desse julgamento da pessoa. Porque se alguém chegar para mim e falar assim, Carol, isso aí que você tá fazendo é errado. Primeira coisa que eu vou parar pra pensar, falar, pera, quem é essa pessoa na fila do pão? Primeira coisa que você tem que perguntar, se questionar. Então alguém chegou pra mim falando assim, não, Carol, isso aí de live, você não tem que fazer live coisa nenhuma, não é nada disso que você tem que fazer, tá tudo errado. Eu vou pegar e vou falar, tá tudo errado, pera. Antes de você ficar com raivinha, porque a gente leva tudo pro lado pessoal, tem um livro que chama Os 4 Compromissos. Esse livro fala sobre 4 compromissos essenciais para a sua liberdade pessoal. Né? No meu programa Reinvenção Profissional eu explico sobre os 4 compromissos, mas dando um resumo sobre um compromisso que é essencial e que esse livro traz. É o que? O compromisso de não levar nada para o lado pessoal. Sabe, pra não ficar angustiadozinho, amarguradozinho, com dorzinha de, sabe, de, ai, fulano falou de mim. Não, para de levar as coisas pro pessoal, tá? Quem é você na fila do pão, né, ali? É a mesma coisa, é isso que tem que pensar. Então, assim, a pessoa falou alguma coisa pra você, te deu um feedback, falou alguma coisa que você não gostou. Primeira coisa, não leve pro lado pessoal. Só que você só não vai conseguir levar pro lado pessoal se você avaliar o que aquela pessoa é na sua vida, o que aquela pessoa representa, quem é aquela pessoa na fila do pão. E aí, se você olhar e falar, não, pera, essa pessoa na fila do pão é o padeiro, ela sabe do que ela tá falando, ela tem conhecimento. Opa, deixa eu avaliar o que ela me falou. Porque às vezes eu tô com o ego ferido, eu quero ser a boazona em tudo, eu quero ter razão em tudo, e eu não tô olhando pra uma coisa que tá às vezes estampado na minha cara, ou é algo que só a maturidade, só alguém que já passou por esse caminho vai conseguir me dizer. Então você tem que avaliar quem é aquela pessoa, e depois que você avalia quem é aquela pessoa, você pensa, vou considerar o que ela me falou, esse julgamento, esse feedback dessa pessoa, ou não, essa pessoa não sabe nem do que ela tá falando, eu não vou considerar. Só que aí você só consegue ter esse desprendimento
Gente, eu nem tô escrevendo, eu tô com 3 canetas na mão. Você só consegue ter desprendimento de não vou considerar, se você conseguir não levar pro lado pessoal. Se você não deixar o seu ego falar mais alto. Se você não deixar a sua criança mimada. Porque todos nós, dentro da gente, temos uma criança mimada. Que faz birra, que faz beicinho, que quer carinho, que quer colo, que quer ser cuidada. Então, a qualquer momento, a nossa criança mimada começa a dar escândalo, mesmo que seja dentro da gente. Então, se alguém falou alguma coisa que você não gostou, lembra da sua mãe, quando ela te dava um não, que você queria fazer alguma coisa, ela falava, não vai. Lembra como você ficava quando era criança? Pronto. É basicamente o mesmo jeito que você fica, só que de uma forma adulta, quando você recebe um julgamento de outras pessoas. Por quê? Porque você leva pro lado pessoal, porque você acha que o problema é com você. Mas muitas vezes aquela pessoa que tá apontando o dedo pra você, como eu já disse no começo da live, ela queria simplesmente te reconhecer. Reconhecer a sua coragem. Ou então, às vezes, ela nem queria te reconhecer. Às vezes ela tá tão limitada, ela nem consegue reconhecer. Ela acha que ela tá querendo te ajudar. Só que ela tá tão limitada que ela simplesmente tá achando que tá te ajudando. Só que ela não tá te ajudando. Só que você, como uma pessoa que tá consciente, conhecendo o seu caminho, com coragem para seguir o seu caminho, com força, com confiança sobre a sua trajetória, você deve olhar para essa pessoa com um olhar de compaixão, com um olhar de não levar para o lado pessoal e falar para essa pessoa, olha, muito obrigada, mas realmente isso não faz sentido. Ou então às vezes você nem precisa nem falar, às vezes simplesmente você vai ignorar. E ponto, mas sem ficar amargurado, sem querer fazer birrinha dentro de você, ou ficar cheio de vitimismo. Esse é o grande ponto que você precisa levar em consideração. Toda vez que você fica cheio de mimimi pra dentro de você, mas você viu que fulano, ou então trava, ou então a pessoa trava, porque, nossa, não, depois que eu recebi esse feedback eu nunca mais consegui gravar vídeo, fazer nada. Eu tive uma cliente minha que aconteceu isso. Ela queria começar a trabalhar com as redes sociais e ela morria de medo de gravar um vídeo, certo? E aí, até que, com muito custo, ela conseguiu gravar o primeiro vídeo. Gravou. Aí ela recebeu um feedback negativo. Falando que ela tava muito travada, bababi, bababá. E aí, depois... Gente do céu, vocês não têm noção. Depois, ela ficou tão apegada nesse feedback, ela ficou tão chateada que ela não conseguia mais gravar. Toda vez que ela gravava, ela lembrava do feedback, não saía. E aí eu tive que fazer um trabalho com ela no sentido de fazer isso que eu tô fazendo com vocês. Tipo, primeiro, essa pessoa que te deu esse feedback, quantos vídeos ela grava por dia pra te falar que você tá artificial? Ela, não, nunca, Carol, ela nem aparece na internet. Eu falei, ponto. Primeiro ponto, ou seja, ela não é ninguém na fila do pão. Eu falei, segundo, como que é o seu caminho? Essa estratégia de fazer vídeos, de aparecer na internet, é importante pra sua trajetória? Ela falou, muito. Eu sei que é muito. Eu falei, então você vai deixar uma pessoa que não é ninguém na fila do pão, que não sabe nada do que você tá fazendo, e detalhe, essa pessoa era super infeliz no trabalho dela, mas que não tinha coragem, a pessoa que tinha criticado, né, essa pessoa que gravou o vídeo. Eu falei, que não tá fazendo nada por ela, você vai deixar ela empacar a sua vida? Aí a pessoa ficou, realmente, faz sentido, estou apegada a uma pessoa que não é nada na fila do pão. Ela até tinha uma questão emocional com aquela pessoa. Ela tinha, aquela pessoa que julgou ela, tinha uma representação na vida dela. Era uma pessoa querida pra ela. Só que assim, aquela pessoa que julgou, fez na maldade? Não fez. Ela achou que estava ajudando, só que ela estava destruindo o que aquela pessoa, o sonho daquela pessoa que estava gravando o vídeo, da minha cliente no caso. Então, você, eu, todos nós, também temos que tomar muito cuidado com o seguinte fato, que é o quê? O fato da gente estar muitas vezes querendo dar crítica construtiva, querendo ajudar as pessoas com palavras e no fundo, tá só sabotando.
tá só sabotando. E foi um trabalho, foi um desafio, mas ela conseguiu voltar a gravar vídeos depois desse caso. Depois que ela percebeu que não, realmente, eu não vou deixar essa pessoa me parar. E nem a próxima, e nem a próxima, e nem a próxima. A não ser que seja um especialista nisso e fale, olha, faz assim, faz assado, e aí eu vou enxergar como um ponto de melhoria. E não como uma autodepreciação. Porque o grande ponto do julgamento alheio é que a gente enxerga como uma autodepreciação. A gente enxerga aquilo como se fosse uma verdade absoluta que estivessem falando pra gente. E muitas vezes não é. Só que se você tiver com uma autoestima um pouco abalada, se você tiver um pouco frágil, se você tiver um pouco desestruturada, e se for a pessoa errada que estiver falando pra você, a pessoa errada é aquela pessoa que você tem consideração, mas que ao mesmo tempo não sabe nada do que tá falando. Você vai se desestruturar. E eu tô falando isso também porque aconteceu esse caso com uma cliente, mas uma vez aconteceu com a minha mãe. Minha mãe é a rainha de falar pelos cotovelos e de dar opinião em tudo. Minha mãe dá... Pensa numa mãe que dá opinião e pitaco em tudo. É a minha. Amo de paixão, mas eu falo, ó, mãe, tá extrapolando, não precisa, já entendi. Tem vezes que eu tenho que dar uns cortes. E aí a minha mãe, uma vez, eu tava fazendo o quê? Eu tava fazendo uma maratona de live, como essas. Todo dia eu fazia uma live diferente. E aí minha mãe pegou e falou assim, filha, tá enjoando já. Ai, filha, não faz mais não. Tô ficando enjoada já de ver sua cara todo dia. Aí eu peguei e falei assim, entendi. Na hora... Me doeu, porque dói na hora. Você pensa, ai meu Deus, tá enjoando, será que tá todo mundo enjoando? Mas aí eu parei pra pensar, falei, primeiro, quem é minha mãe na fila do pão pra falar que tá enjoando? Primeiro que minha mãe não é a pessoa que tá insatisfeita na carreira, não é a pessoa que consome o meu conteúdo, ela consome porque ela é minha mãe. Mas só por isso. Mas assim, o valor do meu conteúdo não é tão grande pra ela. Apesar que ela fala que ela aprende muito. E realmente aprende, porque várias coisas que eu falo sobre carreira a gente leva pra vida. Mas enfim, não é a minha cliente ideal, a minha mãe. Ponto final. Segundo, eu falei, tá, e estrategicamente de marketing ela entende? De estratégias do mundo digital? Eu falei, menos ainda. Minha mãe não entende nada sobre isso. Então, por que raios... Só porque ela me ama, só porque eu a amo, porque raios que eu vou dar ouvido a ela? Por amor? Claro que não! Só se eu fosse muito idiota. Entende isso? Então assim, não tem isso de ser por amor, não. Ela não sabe como me ajudar. Ela acha que estava me ajudando. Falando, filha, olha, as pessoas podem enjoar, toma cuidado. Ela falou nesse sentido, sabe? Toma cuidado. Eu falei, cuidado com o quê? Eu quero mesmo que as pessoas cansem de mim. Para cada vez mais eu transmitir minha mensagem, para cada vez mais as pessoas entenderem do que eu tô falando, para isso cada vez virar uma corrente do bem. Para as pessoas entenderem que sim, é possível ter satisfação na carreira, é possível lidar com as incertezas, é possível acabar com essa sensação de eu estou estagnado e não sei como mudar e não sei para onde ir. Um dos grandes motivos da estagnação é o medo do julgamento. E aí eu parei pra pensar, falei, não. E aí eu pensei em tudo isso depois, e aí teve outra vez que ela foi lá, na mesma semana, acho. Filha, você continua? Eu falei, continuo, mãe. E eu vou continuar. Entende? Por quê? Porque isso faz sentido pra mim. Isso faz parte da minha estratégia. Isso faz parte de compartilhar meu conteúdo. Isso faz parte de eu me conectar com as pessoas. E eu não vou parar. E aí eu fui firme com ela. Por quê? Porque eu tinha certeza do meu caminho. E aí eu peguei, tive certeza com o meu caminho e continuei. Então entenda, escuta as pessoas certas. Escute apenas quem está no campo de batalha. Ali, não canso não, quero live todo dia, fã número 1. Essa mulher é muito maravilhosa. E meu amor, você tá aqui ainda? O Rick tá no Rio de Janeiro, né? Acho que ele tá aqui na live ainda porque ele me ama e tá morrendo de saudade de mim. Mas, voltando aqui, escute quem está no campo de batalha. Agora, por exemplo, o Rick, que é meu marido. Se ele vir e me dar um feedback, tipo, amor, não faça lives todos os dias.
Aí o feedback dele eu vou ouvir. Por quê? Porque ele é meu marido e minha mãe é minha mãe? Claro que não. Não é por uma questão de amor. Não é uma questão de amor. É por uma questão de que ele sabe do que ele está falando. Ele trabalha com estratégias digitais. Ele é estrategista digital. Ele trabalha com marketing. Então, eu vou ouvir. Por quê? Porque se ele falar alguma coisa, eu falo, mas espera. E ainda eu questionaria ele. Eu falaria, mas você tá falando isso porque você tá enjoando na minha cara e não aguenta mais que eu faço live? Ou porque por uma questão estratégica? E aí eu ouviria a resposta dele. Entende? Então, escutem as pessoas que estão no campo de batalha. Mesmo que a pessoa seja sua mãe, seu pai, seu papagaio, seu avô, sua avó, sua tia, suas amigas, não importa. Não importa. Escute só quem está no campo de batalha, quem realmente já viveu ou vive o que você está querendo fazer. O seu caminho, a sua trajetória. Como pessoa ou como profissional, exatamente. E agora eu vou para a terceira, que inclusive, Dona Aline, você já descobriu. A terceira estratégia para lidar com o julgamento dos outros é anjo guardião. A Aline descobriu, não é porque ela tem bola de cristal, não. É porque ela tá na minha turma do programa Reinvenção Profissional. E na minha turma do programa Reinvenção Profissional, tem um momento, né, do curso, do módulo, tem um módulo que eu falo da importância de você ter um anjo guardião. Que raios é esse de anjo guardião, Carol? É aquela pessoa, é aquelas poucas pessoas que você tem muita afinidade, que você sabe que ela tem uma vibe, uma energia, valores parecidos com o seu, que você pode confiar, que você pode chegar e desabafar, que você pode contar as coisas, que você pode se comprometer e principalmente que você pode dar ouvidos. Entenda isso. Por quê? Porque às vezes sozinho a gente não consegue, gente. Porque às vezes é uma pessoa que a gente ama tanto e às vezes a gente tá num momento frágil, às vezes a gente tá num momento, sabe, tênue na nossa vida e um julgamento, um feedback negativo vem que corta a nossa cabeça, tira o nosso ânimo, tira a nossa coragem. E aí o que acontece? Você destrói, você desmorona. E aí quando você desmoronar, você precisa ter quem? Ter um anjo guardião para te ajudar a se reconstruir. Então, gente, o seu anjo guardião é aquela pessoa que quando você desmoronar, que quando você desconstruir, você vai conseguir chegar para essa pessoa e falar assim, olha, fulano, me ajuda a interpretar. Eu fiz isso e falaram isso pra mim. Isso é uma verdade? Eu perdi já a minha noção. Eu já não sei mais o que é certo e o que é errado. Eu já não sei mais se essa pessoa tá me dando algo. É um feedback construtivo ou é destrutivo. Me ajuda a entender, me ajuda a interpretar. E aí esse anjo guardião, que é uma pessoa externa da situação, que você confia, que você tem coragem, que você tem valores parecidos, essa pessoa vai te falar, não, Carol, você tá ficando maluca, você tá dando ouvido pra isso? E aí eu vou conseguir falar, você acha? Então não devo dar ouvidos. Não deve. E aí eu consigo me voltar pro meu centramento. Aí eu consigo voltar pra mim e falar, realmente, não faz sentido. Ou às vezes o seu anjo guardião fala, Carol, foi dolorido, mas eu acho que faz sentido isso aí. E aí você vai pegar e falar, será que faz sentido? Então deixa eu avaliar. Vamos avaliar juntos. Porque também não é interessante você simplesmente ouvir como se o seu anjo guardião fosse tudo no universo. Não, você também tem que avaliar, porque o seu anjo guardião é uma pessoa, e uma pessoa tem o lado luz e tem o lado sombra. Às vezes você vai perguntar, pedir um conselho, falar alguma coisa naquele dia com o seu anjo guardião, e ele simplesmente vai, às vezes ele não tá no bom dia, e te dá uma endireitada que não é legal. E aí você pega e fala, mas acho que nesse dia ele não tava num bom dia. Deixa eu avaliar o que ele me falou. Você também tem que avaliar. Nada, só você tem a sua verdade. Só você é capaz de saber o que é o melhor pra você. Então, entenda. Escute o que o seu anjo guardião tem pra te falar. Porém,
avalie. Faça a sua avaliação. Você vai perguntar para essa pessoa se ela quer ser seu anjo guardião. E aí você meio que vai nomear. Você vai, presta atenção como é que você tem que fazer. Carol, tá, pensei numa pessoa para ser meu anjo guardião. Mas como que eu faço? Você tem que fazer um acordo com essa pessoa. Porque ela tem que entender que você vai, na hora de maior vulnerabilidade, recorrer a ela. Então, é pra ela ter um senso de acolhimento. Então, você precisa falar isso pra ela. E aí, você vai chegar pra essa pessoa e vai falar o seguinte: olha, você quer ser meu anjo guardião? E você vai explicar o que é um anjo guardião pra ela. E aí, a pessoa vai falar: quero, topo. E aí, ponto. Quando as situações acontecerem, você vai lá e conversa com essa pessoa. Vai falar: não preciso falar com você, sei lá, sua amiga. Ou às vezes é sua irmã. Às vezes, sei lá, qualquer pessoa. É alguém que estudou com você. Você vai falar: eu não quero falar com você, fulana de tal agora não. Eu quero falar com o meu anjo guardião. E aí você pede pra essa pessoa se colocar nesse papel. E vice-versa. Entende? Você pode se oferecer pra ser anjo guardião de alguma pessoa que você sente que precisa de ajuda. Mas se ela quiser, porque às vezes ela não quer. E tá tudo bem. E a gente tem que respeitar o limite de cada uma das pessoas. Você pode buscar o seu. Mas tenha essa rede de apoio. Tenha essas pessoas que você vai poder se abrir. Que você vai poder abrir o seu peito. Que você vai abrir o seu coração. Que você vai chegar para essas pessoas e vai falar: olha, é isso que está acontecendo comigo. E eu quero saber se eu devo dar ouvidos ou se eu não devo. E aí essa pessoa vai te dar essa luz que muitas vezes é necessário no momento que você tá frágil, no momento em que você não tá legal. Você precisa dessa força para se reerguer, para voltar pro seu centro e falar: tá bom, então eu vou dar ouvido para isso ou eu vou desconsiderar isso. Lembrando, eu tô trazendo hoje 3 estratégias para lidar com a questão do julgamento dos outros sobre a sua carreira. Para lidar e não para acabar com o julgamento dos outros. Porque não tem como acabar com o julgamento dos outros. Se um dia alguém falou que tem, gente, mentiu. Porque eu nunca vi alguém que não... alguma pessoa que não sofre julgamentos. Nunca vi. Então você vai continuar sofrendo julgamentos, mas você vai aprender a lidar com isso. A ponto disso não te travar. A ponto disso não fazer você querer desistir. A ponto disso não te desestabilizar. A primeira estratégia é: conheça bem o seu caminho. A segunda estratégia é: só escute pessoas que estão no campo de batalha. E a terceira estratégia é: tenha os seus anjos guardiões. Beijo de luz pra vocês, fiquem com Deus.